via TV Câmara e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão plenária, convidando todos para de pé ouvirmos a palavra de Deus pelo vereador Daniel Eliseu Oliveira. Boa noite a todos. A leitura vai ser em Provérbios, capítulo 28, verso 12 ao 14. Quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Palavra do Senhor. Coloco em discussão a ata da sessão plenária anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a ata da sessão plenária anterior. Convido o servidor José Carlos Schultz para fazer a leitura das despesas do Poder Legislativo referente ao mês de junho de 2024. Boa noite a todos. As despesas do Poder Legislativo no exercício de 2023, período janeiro a junho, importaram em R$ 1.176.601,01, sendo que no mês de junho importaram em R$ 222.988,84, assim distribuídos. Folha de pagamento de vencimento dos servidores, R$ 76.904,83. Folha subsídio dos vereadores, R$ 86.955,73. Contribuição patronal ao INSS, R$ 14.303,59. Material de limpeza e produtos de higienização, material de copa e cozinha, R$ 3.094,90. Material elétrico e eletrônico, R$ 555,05. Assessoria e consultoria técnica ou jurídica, R$ 1.300. Locação de máquinas e equipamentos, R$ 400. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, R$ 1.719,90. Serviços de energia elétrica, R$ 886,02. Serviços de água e esgoto, R$ 43,10. Serviços de seleção e treinamento, R$ 285,27. Serviços gráficos e editoriais, R$ 812,60. Serviços de vigilância e monitoramento, R$ 500. Tarifas bancárias, R$ 23,44. Outros serviços, terceiros, pessoa jurídica, R$ 359,00. Locação de equipamentos e softwares, R$ 6.202,34. Serviços de comunicação de dados, internet, R$ 599,00. Serviços de telefonia fixa, R$ 875,00. Auxílio alimentação paga em pecúnia na folha dos servidores, R$ 22.610. Mobiliário em geral, R$ 1.109. Material de consumo de uso duradouro, R$ 370,00. Totalizando no mês de junho, R$ 222.988,84. Obrigado, Schultz. Leitura dos expedientes recebidos. Foi recebido o seguinte expediente: prestações de contas da PAI referente aos recursos recebidos no dia 25 de abril e 3 de junho de 2024. Ofício GP número 132 de 2024, o qual encaminha a resposta das indicações 105, 129, 138 e 142 de 2024, e dos pedidos de providência 89, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 124 de 2024.
Os expedientes estão disponíveis na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura dos pedidos de providência. Pedido de providência 134 de 2024, de autoria do vereador Ladilmar Padilha Filho. Solicita ao Poder Executivo que seja encaminhado ao Departamento de Trânsito do município de Mutran a viabilidade de ser colocado redutor de velocidade tipo lombada na rua São João Abaixo, entre as residências do senhor Silvino Pabst e do senhor Marcos Vieira, considerando que no local há saída de pessoas devido a empresa e os veículos estão trafegando acima da velocidade permitida, causando perigo de acidente. Pedido de providência 135 de 2024, de autoria do vereador Edson Jair Bach. Solicita a remoção do entulho da antiga ponte da Estrada da Palmeira, pois com as obras e a construção da nova ponte, o entulho ficou jogado dentro do rio e deve ser removido para evitar problemas. Pedido de providência 136 de 2024, de autoria do vereador Edson Jair Bach. Solicita ao setor responsável reparo do cano de água localizado na rua Dom Pedro II, em frente ao número 760, bairro Jorge Paula. Pedido de providência 137 de 2024, de autoria do vereador Marcelino Martins do Nascimento. Solicita ao setor competente do Poder Executivo o reparo do ponto de ônibus localizado no bairro Rio da Onça, tendo em vista que o ponto está quase pronto, faltando apenas as paredes e os bancos para ser finalizado. Pedido de providência 138 de 2024, de autoria do vereador Ladilmar Padilha Filho. Solicita ao Poder Executivo que seja encaminhado ao setor responsável a disponibilidade de ser realizada manutenção com material fresado na rua Adélia Ziwang Grum, bem como instalação de redutor de velocidade em 2 pontos da referida rua, visto que automóveis estão trafegando na velocidade acima do permitido, causando risco e fazendo poeira, causando transtornos aos moradores locais, conforme imagens anexas. Pedido de providência 139 de 2024, de autoria do vereador Carlos Leite Filho. Reitero o pedido de providência 246 de 2023, de minha autoria, o qual solicita ao setor competente do Poder Executivo a instalação de bocas de lobo na rua Adolfo Schmidt, bairro Urubuquara. O pedido se faz necessário em decorrência do grande volume de água pluviais que ocasionam transtornos aos moradores e transeuntes, além de causar danos à referida via. Pedido de providência 140 de 2024, de autoria do vereador Carlos Leite Filho. Solicita ao setor competente do Poder Executivo que seja rebaixada a guia de acesso à Unidade Básica de Saúde, localizado no cruzamento da rua Juarez Távora com a rua Eugênia Vance. Esse pedido se faz necessário pela facilitação daqueles que são portadores de alguma deficiência e utilizam cadeira de rodas. Também o acesso proporcionará melhorias para os idosos que atravessarem a faixa de pedestre, possam ter acesso livre para a entrada da UBS, Unidade Básica de Saúde. Reforço este pedido com urgência, conforme imagens anexas. Pedido de providência 141 de 2024, de autoria do vereador Jarbas Budal. Solicita ao setor competente do Poder Executivo para que seja feita a desobstrução, limpeza e manutenção da tubulação de esgoto localizado na rua Elto Jones Avodini, no bairro Vila Trevo. Serão encaminhadas aos órgãos competentes. Leitura das indicações. Indicação 146 de 2024, de autoria do vereador Ladilmar Padilha Filho. Solicita ao Poder Executivo a viabilidade de ser encaminhado à Secretaria de Inovação, Comunicação e Turismo para que seja divulgado em mídias sociais informativo de realização de leilão por meio do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, de veículos apreendidos no município que trafegavam com documentação irregular e foram recolhidos ao pátio e permanecem sob a guarda do Demotran no período de 3 meses. Indicação 147 de 2024,
de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho, que o Poder Executivo encaminhe à Secretaria Municipal de Educação a viabilidade de ser realizado nas escolas da rede municipal campeonato de xadrez entre alunos das séries iniciais e anos finais, visando socialização, desafio e desenvolvimento intelectual. Indicação 148/2024, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho. Solicita ao Poder Executivo, juntamente ao setor competente, que seja ampliado o número de vagas de acolhimento de cães para 50 atendimentos no programa Bem-Estar Animal e Segurança em Saúde e Nutrição para Cães e Gatos Tutelados. Que o orçamento da referida ampliação seja incluída na próxima Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e na próxima Lei Orçamentária Anual, LOA. Indicação 149/2024, de autoria do vereador Daniel Eliseu Olivério. Solicita ao Poder Executivo a substituição dos portões manuais localizados na Escola Municipal Duque de Caxias por portões automáticos. Indicação 150/2024, de autoria do vereador Jarvis Budal. Reitero a indicação 122/2022, de minha autoria, a qual solicita que o Poder Executivo analise a viabilidade de encaminhar a esta Casa Legislativa projeto de lei que disponha sobre desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para quem adotar um animal de rua, devidamente castrado e microchipado. Indicação 151/2024, de autoria do vereador Jarvis Budal. Reitero a indicação 232/2023, de minha autoria. Considerando Lei 93/94 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, BNCC, Base Nacional Comum Curricular e demais legislações que regem a educação básica nacional, que seja incluído no planejamento curricular da Rede Municipal de Educação do município de Garuva o conteúdo, tema, preservando a história de Garuva, para que os alunos conheçam a história da cidade, bem como aqueles que contribuíram com a educação do município de Garuva. Indicação 152/2024, de autoria do vereador Jarvis Budal. Solicita que o Poder Executivo analise a viabilidade de realizar a implantação de um bosque municipal, juntamente com a área de lazer, no terreno localizado no antigo Torre Molinos, situado no bairro Vila Trevo. Indicação 153/2024, de autoria do vereador Daniel Eliseu Olivério. Solicita a viabilidade da construção de uma galeria de pequeno porte sobre o rio localizado atrás da Prefeitura, com a finalidade de endireitar a calçada da Avenida Sassou Ramos, trecho em frente ao terreno do senhor Francisco Duarte Medeiros, Chico Tora. Segue imagens anexas. Indicação 154/2024, de autoria do vereador Carlos Leite Filho. Reitero o pedido de indicação número 166/2023, de minha autoria, o qual solicita ao setor competente do Poder Executivo estudo de viabilidade para abertura da via da Rua José Ozoski, trecho compreendido da Rua Afonso Pereira da Rocha até o rio denominado Rio da Onça, bem como no trecho compreendido da Rua Cassimiro de Abreu até o referido rio. Indicação 155/2024, de autoria do vereador Daniel Eliseu Olivério. Solicito que o Poder Executivo viabilize a continuação da extensão de rede elétrica na servidão Nilza Pereira, localizada no bairro Quiriri. Serão encaminhados ao Poder Executivo. Leitura dos projetos recebidos. Projeto de Lei Complementar Substitutivo número 1 de 2024 ao Projeto de Lei Complementar número 6 de 2024, de origem do Poder Executivo, o qual inclui o uso industrial no anexo 2º da Lei Complementar número 92 de 2015, de 23 de dezembro de 2015. Projeto de Lei Ordinária números 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64 de 2024, todos de origem do Poder Executivo, os quais dispõem sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar.
Projeto de Lei Ordinária número 56 de 2024, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para firmar termo de ajuste de contas, TAC. Projeto de Lei Ordinária número 57 de 2024, de origem do Poder Executivo, o qual denomina via pública e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 62 de 2024, de origem do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo de Garuva a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar, para execução de serviços de bombeiros. Baixado para as comissões. Ordem do dia. Leitura do projeto de lei ordinária número 50, 2024, de origem do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária 50 de 2024, de origem do Poder Executivo, o qual institui o serviço de família acolhedora em Garuva, com o objetivo de acolhimento provisório de crianças e adolescentes. Segundo a mensagem do projeto, a implantação do serviço de acolhimento provisório Família Acolhedora está em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que preconiza a proteção integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A família acolhedora se enquadra na tipificação dos serviços socioassistenciais como uma alternativa de acolhimento mais humanizado e familiar para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, favorecendo o desenvolvimento saudável e o fortalecimento dos vínculos familiares. O acolhimento provisório no formato família acolhedora pode oferecer a oportunidade para crianças ou adolescentes construir vínculos afetivos estáveis e duradouros, fundamentais para o seu desenvolvimento emocional e psicológico. Ao ser acolhida provisoriamente por uma família dentro do próprio município, a criança ou adolescente mantém laços com sua comunidade de origem, facilitando a sua inclusão social e cultural. O acolhimento em família acolhedora pode ajudar a evitar traumas associados à institucionalização, permitindo que a criança ou adolescente se sinta mais seguro, protegido e amado durante o período de acolhimento. E, por fim, resultará em economicidade dos recursos públicos a médio e longo prazo para a manutenção do serviço e acolhimento provisório. Após análise, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram pela aprovação do projeto. Em discussão, o referido projeto. Vereador Ladiomar. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos que aqui estão. Deixar registrado que este é um projeto muito interessante, que houve muitos debates, inclusive com a minha comissão, vereador Bach, vereador Sargento Olivério, onde tivemos aqui também a responsável da pasta para obtermos, as informações, esclarecer algumas dúvidas que nós tínhamos. E tendo todas essas informações ainda, nós tivemos contato com outros municípios. Posso citar aqui a cidade de Joinville, aonde já existe, esse projeto, essa modalidade de acolhimento dessas crianças, aonde funciona muito bem. Essas crianças já estão, por estarem buscando um local para elas, mesmo que temporário, já estão passando por uma dificuldade, algum tipo de problema familiar. Então a ideia é fazer com que essa criança vá para uma família acolhedora, uma família respeitosa, que vai dar todo o aconchego por esse determinado período. Lembrando que essas famílias, elas passam, por uma triagem, vamos dizer assim, bem minuciosa, olhado histórico, enfim, é bem complexo também, não vai ser qualquer um, e é um projeto excelente que nós estamos implantando na Garuva, e como a última mensagem do projeto ali fala, que também vai trazer uma certa economia, aos cofres públicos, visando que esse é um trabalho espontâneo de cada cidadão que quer ajudar o próximo. Com certeza o meu voto é favorável.
Vereador Daniel. Boa noite a todos. Também na conversa ali com a secretária, ela nos informou que a família acolhedora, essa não poderá entrar na fila para adoção. Então, que já fique bem ciente que o apego demais com a pessoa, né, com quem ele vai acolher, a criança, não tem aquele... já não vai poder adotar. Tem um tempo só para ficar e depois devolver para a família. Então, foi isso que foi discutido. Tinha alguns itens aqui que ficou meio em dúvida, por isso nós chamamos a secretária, mas os que trabalham com ela ali, os diretores, foram prontamente aí, vieram aí e esclareceram aí para a gente. Obrigado, senhor presidente. Vereador Bach. Boa noite, senhor presidente. Perfeita a fala do vereador Ladiomar e do vereador Daniel. Só o finalzinho da sua fala ali. A família vai ser onerada pela criança. Quem pegar uma criança vai receber uma quantia. É isso que também foi uma dúvida que nós tivemos na comissão e chamamos. O senhor falou que não vai ter despesa. Mas é só corrigindo, que a família vai ter direito a um salário X. Vai ser custeado pelo município. Vereador Carlos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, todos que estão aqui. Parabéns, vereador Ladiomar, um excelente projeto e creio que só trará benefício, né? Principalmente para essas pessoas que nesse momento precisam tanto, né? E como bem ressaltou o senhor, vão ser submetidos, né, uma criteriosa avaliação, né? Parabéns. Vereadora Marli. Boa noite a todos. Com certeza meu voto é favorável. É uma pena que existe essas situações, né? É uma pena. A gente que tem filhos, a gente sabe que é complicado, mas é necessário. A gente sabe que o abrigo aí, ora, está lotado. A gente fica feliz quando tem poucas crianças ali. Então, mas esse lar acolhedor precisa, é necessário. Mas também tem essa questão, como bem falou o vereador Daniel, do apego, né? Tanto da família acolhedora quanto a criança acolhida, né? Mas é uma necessidade. Então, com certeza, meu voto é favorável. Vereador Ivo. Boa noite, senhores. Eu vou falar para vocês, vereador Ladiomar, coincidência ou não, mas hoje eu recebi uma ligação de uma família, claro que não vou citar o nome, não é de Garuva, é de Cubatão, mas mora em Guaratuba. E eu estou acolhendo uma criança para ajudar a família. Não é adoção, e sim acolhimento. Parabéns. Que realmente saia do papel, porque no papel é tudo perfeito e bonito. E tudo funciona perfeitamente. Vamos colocar em prática. Parabéns. Meu voto é favorável. Não havendo quem queira mais discutir, aberto o painel para votação. Aprovado o projeto de lei ordinário número 50, 2024, de origem do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei ordinária número 9, 2024, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho. Projeto de lei ordinária número 9 de 2024, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho, o qual dispõe sobre conjunto de ações e campanhas de conscientização e combate ao capacitismo nas escolas do município de Garuva e da outras providências. Segundo a mensagem do projeto, considerada uma das mais recorrentes formas de preconceito contra pessoas com deficiência, o capacitismo é a discriminação ocorrida por meio de determinados tratamentos, formas de comunicação, práticas, barreiras físicas e arquitetônicas, que impedem o pleno exercício da cidadania dessas pessoas.
Ele é caracterizado principalmente quando se pressupõe que alguém é incapaz apenas pelo fato de possuir alguma deficiência. O capacitismo pode ser evitado removendo as barreiras atitudinais que as pessoas sem deficiência costumam colocar na trajetória das pessoas com deficiência. Essas barreiras são os comportamentos preconceituosos que impedem o convívio, o acesso a ambientes e a aceitação de pessoas com deficiência na sociedade. Em decorrência disso, muitas pessoas consideram como incapaz uma pessoa só porque ela apresenta alguma deficiência. O capacitismo está associado à corpo-normatividade, isto é, pressuposição de que existe um padrão de corpo ideal e que a fuga desse padrão torna uma pessoa menos capaz para as atividades sociais por meio da educação e de programas políticos. Podemos normalizar os corpos que escapam dos padrões físicos, funcionais e cognitivos. Nesse sentido, podemos ensinar e falar mais sobre a acessibilidade atitudinal. Esse conceito se refere à disposição mental e ao comportamento das pessoas em relação à inclusão de indivíduos com deficiência na sociedade. Ele envolve a forma como pessoas pensam, percebem e interagem com aqueles que têm deficiências, bem como o grau de abertura e aceitação que demonstram em relação às diferenças. A acessibilidade atitudinal nos ajuda a superar preconceitos, estereotipos e outros obstáculos que as pessoas com deficiência frequentemente enfrentam, mas que permanecem invisíveis porque não são experimentados por quem não apresenta qualquer deficiência. Deste modo, ao invés de construir barreiras atitudinais, evitamos comportamentos preconceituosos que impedem o convívio, o acesso a ambientes e a aceitação de pessoas com deficiência na sociedade. Após análise, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram pela aprovação do projeto. Em discussão, o referido ao projeto, vereador Ladiomar. Bom, este projeto surgiu uma ideia bem bacana nas nossas andanças aí pelo município, aonde infelizmente em alguns lugares a gente vê uma calçada sem acessibilidade. É raro, mas infelizmente ainda tem um e outro local que não tem 100% de acessibilidade para as pessoas. Então fui pesquisar e vi que havia, mais uma forma de nós, como vereadores, mais uma ferramenta que a gente tem como projeto de lei, fazer com que as pessoas tenham conhecimento e saber que isso também é um crime e que a gente pode ser, sim, igualitário com todos. Tendo em vista, já agradeço, senhor presidente, e claro, a mesa diretora, que também atendeu aí a um pedido que foi feito por esse vereador, nossa intérprete de Libras, que queira ou não, também está voltado, ao capacitismo. Capacitismo é a discriminação ocorrida por meio de determinados tratamentos, formas de comunicação, práticas, barreiras físicas, arquitetônicas, que impedem o pleno exercício da cidadania dessas pessoas. São seres humanos assim como nós e eles merecem todo o nosso respeito. Espero que seja sancionada essa lei e que possa ter um dia da conscientização abordado nas escolas, para que a gente possa ter o respeito para um bem comum de todos. E com certeza, a aprovação desse projeto aí, já peço a todos os amigos vereadores que aqui estão. Obrigado. Vereador Ivo. Parabéns, vereador Ladiomar. E digo mais, que às vezes tem muitas pessoas aí, a gente não vai generalizar a situação, mas com deficiência, que tem não só conhecimento, mas de uma sabedoria inigualável, ou se não invejável. Tanto dentro da área judicial, como das demais áreas. Então, eu acho que está na hora de dar um basta
nisso, né, vereador Marli, e fazer com que essas pessoas se sintam acolhidas e, acima de tudo, respeitadas. Parabéns. Vereadora Marli. Parabéns, vereador Ladiomar. Com certeza, tudo que vem a somar para ajudar aqueles que têm suas necessidades especiais, vamos dizer assim, que eu acho que é mais viável. A gente sabe que em todos os setores, educação, principalmente saúde, às vezes alguns lugares que se constrói uma instituição, como a gente, há pouco tempo a gente pediu aqui do CIS, né? Tem tudo, acessibilidade, tem até elevador, mas sempre falta um ajuste aqui, outro ali. Então, assim, é de extrema importância que olhe os detalhes. Só quem tem, eu digo assim, só quem tem na família ou então convive com alguém que tenha qualquer necessidade especial, você sabe os detalhes. Então, a gente está aqui para isso, para olhar esses detalhes, fazer os nossos pedidos e cobrar para que, de fato, ela venha para somar e ajudar e dar acessibilidade a essas pessoas. A gente vê, nesse final de semana, eu estive no sábado ali olhando até as crianças com os brinquedos ali adaptados na praça, né, que era um sonho. Eu lembro que lá em 2015, eu nem pensava em política, e tinha duas meninas que são cadeirantes, né, e eu conheço desde de criança, e elas pediram, né, elas estavam numa praça e que tinha um balanço, e elas pediram, né, comentaram, se a gente pudesse um dia se balançar, e aquilo sabe, e a gente fez esse pedido, o vereador Jarbas também fez, juntamente comigo, e ali está. Então, hoje a gente vê eles utilizando, e para a gente parece tão pouca coisa, mas para eles, tudo que tem acessibilidade, né, porque são limitados, então tudo que eles possam agregar para eles, um pouco a mais, é muito para eles. Então, parabéns, com certeza, meu voto é favorável. Vereador Daniel. Parabéns, vereador Ladiomar. Que os setores ali, a educação e a comunicação se unam, né? E que coloque, né, esse projeto fazer funcionar mesmo, que é um projeto de conscientização para o município aí. Parabéns. Parabéns, vereador. Não havendo quem queira mais discutir, aberto o painel para a votação do projeto. Aprovado o projeto de lei ordinário número 9 de 2024, autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho. Quero registrar a presença na casa hoje, Sargento Lucena, senhor Edilson Nascimento, senhora Verli Egger, senhor Altair Kirchner, Cabo Seschini, senhora Bárbara Paloma, senhor Juan César, senhora Jace Streik e senhora Érica Salter. Nesse momento, convido o sargento Lucena para fazer uso da tribuna por até 10 minutos, com o intuito de explanar sobre o livro Romeirinho, que ensina como prevenir o afogamento infantil. Boa noite a todos. Mais aqui. Aqui, fechou. Boa noite a todos. Eu venho aqui apresentar a proposta, vai ser uma proposta de lei municipal a respeito da prevenção ao afogamento infantil, que é a principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos. Então, a idealização desse livro, ele surgiu de uma conversa entre amigos. Eu tenho uma empresa onde eu estava dando aula para instrutores de socorrista. E aí, na ocasião, a gente estava conversando com uma das professoras ali, que é uma socorrista experiente. E ano passado, ela perdeu o filho dela de 4 anos na praia, lá em Itapoá. E aí a gente viu
que por mais que seja socorrista, é uma pessoa que está acostumada a atender isso diariamente, ela se sentiu nervosa e ela não soube o que fazer naquela situação. Ela fez o que deveria ser feito e mesmo assim ela não conseguiu fazer a prevenção do filhinho dela de 4 anos que morreu. Então a gente viu que é um momento muito difícil de conseguir superar, né? Imagina um pai perder um filho, ainda mais de uma maneira tão trágica. Eles foram ver um pôr do sol lá na praia, e aí estavam com a família lá, todo mundo brincando, e de repente a criança se afogou no rasinho, era mais ou menos ali na região do joelho, e era uma criança que já estava adaptada à água, era uma criança que sabia nadar, os pais moram numa cidade litorânea, e mesmo assim aconteceu esse acidente. Então, a partir desse acidente, a gente desenvolveu um material. O material ele é específico para... ele tem 3 partes, né? A primeira parte do material é específico para as crianças de 4 anos, né? De 1 a 4 anos. Então, é uma historinha cantado em tipo de cantigas, assim, que demonstra quais são os principais riscos que essa criança vai ter. Então, primeiro ali no mar, para que a criança fique sempre próximo aos pais. Uma questão que, para quem não é da área da emergência, às vezes pode achar que é incomum, mas é muito comum o afogamento em banheiras ou baldes, né? A mãe está lá limpando, deixa o balde com água, a criança vai, curiosa, ela olha o balde, como a cabeça é mais pesada que o corpo, ela se afoga no balde. Banheiras. Aqui a gente conta todos os casos específicos de afogamento infantil. Piscinas, ralo da piscina, para poder ficar preso o cabelo, né? Na praia, sempre conversar com os guarda-vidas. Uma questão muito importante, manter 1 metro de distância da criança. Para quem é da praia, e eu quando vou com as minhas sobrinhas na praia, eu... tá ali. Então ali tá o livro completo. Quando eu vou com as minhas sobrinhas na praia, eu fico a 1 metro de distância delas. As pessoas que não são da praia, eles estão lá confraternizando com a família e esquecem das crianças. Só que essas crianças, elas são muito vulneráveis. Então a chance de ter um afogamento é muito, muito alto. Nos rios, o uso do colete, né? Então aqui a gente já fala para não utilizar aquelas boinhas de braço. Aquilo é uma falsa sensação de segurança, porque quando a criança cai na água, aquelas boinhas vai ficar para cima, a criança vai para o fundo. O uso do colete, ele é mais seguro. Ensino de natação para as crianças. Então, a criança pode ter 6 meses, ela já pode começar as aulas de natação. Então, essa primeira parte aqui, outra questão muito importante, quando estiver indo embora, geralmente o pessoal está cuidando, está muito atento em pegar as coisas, não esquecer nada, e esquece a criança solta, e é assim que acontece que a criança morre na piscina. Então, essa primeira parte aqui, se puder passar um pouquinho mais rápido, são todos os pontos que eu falei. Essa parte é específica para a criança, então o pai ou o professor vai ler para as crianças. Pode subir mais um pouco, por gentileza. Então, aqui no final, a gente tem a historinha da Geise Streisky, né? Esse aqui é o Romero, que é o filho dela. A gente está iniciando projetos de leis em vários municípios para que se torne um projeto de lei estadual e talvez federal. Conversei com o governador na sexta-feira. Provavelmente a gente vai fazer um projeto de lei estadual. Só que Garuva vai se aprovar hoje, né? Vai ser o primeiro município do estado a aprovar esse projeto de lei. A gente fez questão de deixar, né, a Streisky autorizou a imagem dela e do filho dela para que seja um aviso, um alerta para os pais. Porque uma criança de 4 anos, dificilmente ela vai entender o que está acontecendo aqui. Mas o pai que olha uma imagem dessa, ele vai sentir o peso de que isso pode acontecer. Em seguida, tem toda a história dela, como foi difícil a luta dela com essa criança, e até como que aconteceu o acidente. Então pode passar rápido ali, não sei quem está passando. Então é toda uma história. Essa mensagem é muito mais para os pais do que para a criança, né? Então a primeira parte ali é para a criança, essa mensagem é para entrar no coração dos pais, pode parar aí, para entender que realmente isso acontece, muito próximo da gente. E a terceira parte do livro é o manual de suporte básico de vida de como recuperar uma criança afogada. Esse manual está de acordo com o que é mais atualizado no mundo hoje, em atualização de afogamento, principalmente afogamento infantil, que já é uma... Recuperar um afogado já é difícil no socorrista. Recuperar um afogado criança é uma particularidade, e pouco se ensina, né, no Brasil. Então esse manual, pode passar, ele está bem ilustrado, mostrando
tudo o que precisa entender para poder resgatar, fazer uma recuperação de afogados de uma criança. Pode passar mais rápido para a gente ver as imagens. E aí aqui a gente fala de uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade. Não adianta você só fazer a compressão, né? Você realmente fazer o que precisa ser feito e conseguir recuperar essa criança. Pedi para passar um pouquinho mais rápido para mostrar as fotos lá no final. Então, é um manual, é um passo a passo, pode passar, de como vai fazer. E aí, vou esperar passar inteiro para que vocês vejam a qualidade desse material. Aqui é o uso do desfibrilador externo automático, que já é algo mais moderno. E aqui as diferenças daí dessa reanimação em crianças. Em seguida a gente vai ver em lactente, em bebê. Parem um pouquinho, existem algumas diferenças para a gente fazer a ventilação no bebê para conseguir abrir as vias aéreas dele. Então ela, por causa da anatomia, né, a cabeça é muito grande, então a gente precisa ter esses cuidados. Pode passar. O desfibrilador externo automático para uma criança, como que ele é colocado. Pode ir. E está tudo muito bem explicado de como recuperar essa criança. E depois um OVACE, né, que é uma obstrução de vias aéreas por corpo estranho, que é comum também, principalmente nos primeiros 13 dias da criança, que a criança se afoga com leite materno, que é mais pastoso. Aqui a gente ensina também a manobra de Heimlich em adulto. E depois, logo em seguida, em criança, aí finaliza o material. Nós já temos uma lei federal chamada Lei Lucas, que ela ensina primeiros socorros, e aí a intenção é criar uma lei específica para a principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos, que seria a Lei Romero de Prevenção ao Afogamento Infantil. Ela já está pronta, ela não vai ter custo nenhum para o município. Esse material, nós da Academia do Resgate que desenvolvemos, a gente disponibiliza ele gratuitamente, o livro digital, para difundir o máximo conhecimento possível. Há 2 meses atrás nós oferecemos a capacitação para todos os profissionais de educação aqui do município de Garuva. Eu acho que é a única cidade, talvez até da federação, que teve essa oportunidade. Então nós capacitamos esses profissionais da rede de educação na Lei Lucas, capacitamos em hemorragia, controle de hemorragia, e capacitamos já também em prevenção ao afogamento infantil. Foi um evento bem legal, feito também de maneira voluntária e gratuita pela Academia do Resgate. E a proposta é para que essa proposta seja uma lei municipal de incentivo à prevenção ao afogamento infantil. E o que seria essa lei? Simplesmente pegar esse material que já está pronto e fazer com que ele chegue nas mãos dos pais, nas mãos dos professores, porque são eles os responsáveis para manter a segurança das nossas crianças, principalmente nessa fase. Uma criança de 1 a 4 anos, ela não tem consciência do perigo. E o pai sempre acha que não vai acontecer, né? Então, a respeito desse assunto, venho aqui apresentar para essa Casa de Leis essa proposta de lei municipal e espero que seja aprovada. Passo a presidência ao vereador Ivo para iniciar os questionamentos. Com a palavra, o vereador Jarbas Budal. Primeiramente, boa noite, sargento. Parabéns por esse baita projeto. Igual o senhor falou, que ser aprovado, então foi feita uma indicação ao executivo sobre esse projeto, né? E com certeza vai virar um projeto de lei. E esse material, a pergunta que eu faço, esse material vai ser distribuído em todas as escolas da rede municipal, né? O senhor já fez até já uma palestra, né? Sobre isso aí, sobre os ensinamentos. E depois, virando de projeto de lei, o senhor vai passar nas escolas orientando, ou o senhor já capacitou esses professores naquela aula que o senhor fez, acho que é um mês atrás, aí, a pergunta que eu faço? Muito obrigado pela pergunta. Ele é um material autoexplicativo. A intenção é que ele seja dessa maneira mesmo, para que não tenha barreiras. Porque se eu precisar ensinar, vai ficar limitado a uma pessoa, ou a um grupo de pessoas. E a intenção é que esse material, ele seja espalhado para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, e não dependa de ninguém para que possa ser executado. Ele é totalmente autoexplicável. Você pegar,
lê para uma criança de 5 anos, a criança de 5 anos vai entender, você vai contar a história, você vai se sensibilizar com a história e depois você lê aquele manual de suporte básico de vida que ele é extremamente explicado. Então a intenção é que ele seja autossustentável, não dependa de ninguém para funcionar. E como o senhor falou, o senhor apresentou esse projeto já para o governador? Sim, apresentei na sexta-feira. Provavelmente Garuva vai ser pioneiro nesse projeto aí, estamos em andamento em 9 municípios, né? E aí a nossa intenção era fazer primeiro leis municipais para depois apresentar na Assembleia Legislativa para fazer a lei estadual. Mas como na sexta-feira o governador, eu conversei com ele quando eu recebi a medalha da Segurança Pública e daí na sexta-feira eu reencontrei ele e aí acabou surgindo o assunto e provavelmente a gente já está nesse trâmite. Obrigado, senhor. Eu que agradeço. Devolvo a presidência ao vereador Jarbas. O vereador Daniel. Boa noite. Boa noite. Vejo esse projeto aí muito belo, na verdade. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Falo aqui, eu sou meio suspeito, porque trabalhei de 91 a 2000, trabalhando na Polícia Militar. No mês de novembro nós éramos deslocados para o Bombeiro e trabalhei por 10 anos de salva-vida nas praias de São Francisco e Itapuá. E o projeto do senhor aí vem a calhar, na verdade, dando instrução. E eu vi ali, na verdade, que ele caberia de igual forma com o projeto apresentado aqui pelo vereador Ladiomar, que entre nas escolas, né, como uma forma de conscientização, que seja um material ali para os professores, que através dos alunos, com certeza, chegará na família, né? E a forma mais fácil de encontrar as famílias dentro das escolas, né, através dos filhos. Parabéns. Muito obrigado. E conforme falou o senhor aí, também parabenizo pela medalha recebida lá, né? Eu acho que entre tantos comandantes, a hora que eu vi ali, percebi que o nosso de Garuva estava sendo agraciado lá no estado, na nossa capital, Sargento Lucena. Quando eu olhei ali, parabéns, tá? E que Deus continue usando e abençoando o senhor. Amém. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Edson. Parabéns, sargento, sempre com ideias inovadoras. Obrigado. Graças a Deus agora é comandante, né? E já conversamos de outras ideias lá atrás da Defesa Civil. E talvez agora possamos colocar em prática, né? Com o senhor aí como comandante. Mas parabéns por essa iniciativa desse livro aí, muito explicativo, como o senhor mesmo falou. A intenção é que ele mesmo se explique, né? E hoje tudo digital, qualquer criança tem um celular, dependemos aqui a nossa comunicação em Garuva, falamos com o Gilcemar aí, isso aí, provavelmente isso aí vai se espalhar como um rastilho de pólvora, e uma ideia dessa é brilhante. Parabéns novamente. Muito obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Ivo. Parabéns, comandante. E digo mais, eu acho que tem que... eu vejo lá pelo colégio do meu bairro, lá Vila Trevo, que os pais, as mães vão buscar, vão levar. As diretoras devem ter acesso a esse material para passar, não só para a criança levar, mas, enfim, a escola que tem acesso, os pais que vão buscar e tudo mais, para que elas fiquem no horário de acolhimento das crianças, ou a entrega das crianças no horário, né? Também fazer a distribuição. Isso é muito importante, colocar em mãos já, né, de pessoas adultas. Tem crianças com, lá desde a creche até, digamos, 12, 13 anos, aí já tem a diferença, mas enfim, ótimo trabalho, não temos nem o que discutir, e sim apenas parabenizar o senhor, que com certeza vai fazer a diferença. Parabéns. Muito obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Ladiomar. Comandante senhor Felipe Lucena Bittencourt, meus senhor. Parabéns. Muito obrigado. Por mais essa grandiosa obra. Também parabenizo a equipe aí, Academia do Resgate, né? Todos aí vieram aí também com a camisa, meus parabéns. Como o amigo falou, esse é um trabalho em conjunto, né? E com certeza
com todo o trabalho brilhante que o senhor sempre vem fazendo para dar um respaldo positivo para a sociedade. A história do Romerinho, infelizmente, né, mais uma estatística, e esse trabalho vem para tentar conscientizar, né, e a questão da responsabilidade dos pais, porque realmente é uma fatalidade quando acontece isso, né? Então, para a gente prevenir, porque um segundo de descuido acontece essas tragédias. Então, meus parabéns. Parabéns também pelo reconhecimento que o senhor teve no governo do Estado, né? E, né, senhor presidente, colocamos essa Câmara de Vereadores à disposição. Se o senhor também quiser, tenho certeza que sim, podemos mandar a um deputado estadual. Com certeza, para tramitar, tem que partir por um deputado, né, que ele encaminhe esse projeto, que passe pelas comissões, que faça a tramitação toda correta, para posteriormente virar uma lei estadual e por aí vai. Então, conte com esta casa, conte com esse vereador, e parabéns à equipe, e parabéns pelo belíssimo trabalho que o senhor vem fazendo aí em prol da nossa santa e bela Garuva. Obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marcelino. Boa noite a todos. Parabéns, comandante, por esse lindo projeto, todo o pessoal envolvido. É um projeto que vai salvar vidas, né? Então é de extrema importância. E como o vereador Ladimar falou, que o senhor depender dessa casa aqui, estamos à disposição. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Marli. Parabenizar o comandante, né? A sua equipe. Com certeza, a gente que é da área da saúde, a gente tem orgulho quando alguém se destaca e faz sempre algo a mais e pensa mais do que aquilo que até que não está ao seu alcance, né? E sempre vai fazendo a mais. Então, parabéns também pela medalha recebida e por sempre buscar, né? Principalmente, até com o governador, né? Você esteve. Então, foi ouvido, e assim como o vereador Ladimar falou, precisa sim a gente buscar apoio dos deputados, até para que cobre do governo que, de fato, possa colocar em prática aquilo que você, né, está almejando, e eu acho assim que é aplausível. Eu, logo que me elegi em 2017, iniciei nessa casa. Um dos primeiros projetos que eu pedi que fosse colocado, que já era a Lei Lucas, que fosse implantada no município, era a Lei Lucas, para que fosse dado curso, né, para todos, não só para os professores dentro da área da educação, mas desde o pessoal da limpeza, cozinheira, todos, que pelo menos soubesse os primeiros socorros para socorrer, porque a própria Lei Lucas é uma história muito triste, né? Sim. Menino Lucas morreu engasgado, né? Porque ninguém fez nada até os bombeiros chegar. Então, eu sempre, ao longo desses 40 anos trabalhando em Garuva na saúde, então, nunca no bombeiro, né? Que eu digo que o bombeiro vai lá, pega... Eu digo uma das piores partes, né? Que você não sabe como você vai pegar, você vai... né? Então, é crucial, é aquele minuto ouro, aquele... né? Então, assim... Quando alguém está principalmente engasgado, né, ninguém faz nada até o bombeiro chegar. Então, isso é muito sério, é muito... Então, assim, e esse livro, eu achei, assim, estou muito feliz por isso, porque não basta só você estar lá, como a Lei Lucas está, e eu sei que foi implantado no município, está acontecendo, né? Uhum. Eu acho que anualmente, né, todo ano está sendo colocado em prática, mas as pessoas esquecem, as pessoas, né, nem todos estavam naquele momento. Então, assim, um livro, de fato, vai para casa, vai para os familiares. Então, assim, parabéns, é de extrema importância. E aquilo que o vereador falou, que tiver aí ao nosso alcance, o que precisar desta casa, desta vereadora, estamos aí. Muito obrigado. Parabéns ao senhor e à sua equipe aí. Parabéns. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos. Boa noite, Sargento Lucena, comandante dos Bombeiros Militares. Parabéns pelo seu trabalho. Ali na passagem de comando, nós tivemos o privilégio de estar, né, e ouvir o extenso currículo ali que o senhor já tem, né? Apesar de ser jovem, né, percebe-se que é um apaixonado pelo que faz, que ama o trabalho. Parabéns por todo o trabalho que o senhor tem feito e vai continuar fazendo, né, em prol
dos munícipes em prol do município, que é salvar vidas, e parabéns pelo livro, tá bom? Que Deus continue abençoando. Amém. Muito obrigado. Sargento, uma pergunta que eu acho que toda a população e até mesmo os vereadores aí, sobre a questão do 93, né? Eu queria que o senhor explanasse ali também se tem um aplicativo para a população, só para esclarecer e orientar ele. Eu sei que o senhor tem vários projetos aí, né? Até essa questão de estar passando essa informação de como fazer para acionar o 93, né? Sabemos aí do excelente serviço que o nosso grupamento faz aqui, né? Eu acho que esse grupamento aqui é merecedor de elogios, né? Que o senhor foi lá na Assembleia Legislativa, recebeu lá uma medalha de elogios pelos bons serviços prestados na cidade, e todos os bombeiros aqui também são merecedores. Mas eu queria que o senhor se explanasse para a população essa questão do 193. Muito obrigado pela pergunta. Ela é uma pergunta que ela precisa ser um pouco mais abrangente, a resposta, porque ela não... sobre a questão da 193, é uma central de emergência, mas o que aflige a população de Garuva é sobre, às vezes, o retardo ao atendimento, né? E aí a gente precisa entender um contexto geral sobre o sistema de saúde pública, como que funciona no Brasil, né? Então nós temos uma portaria, que é a portaria 2048 do Ministério da Saúde, que ali ela regula como que é feito o serviço de atendimento pré-hospitalar. Então, eu preciso que as pessoas entendam, né, essa parte. Garuva, hoje, ela tem uma ambulância tipo 1, que é o resgate, onde a pessoa liga para uma unidade, seja ela SAMU ou bombeiro, e aí essa ambulância vai até a pessoa e faz o atendimento.